Hoje o Simanca tá num clima folk, uma música celta, porque eu estou aqui com o Elcio, eu estou aqui com o Léo, eles vão tocar amanhã em Uberlândia, no Deboche, rolê de graça, e antes desse rolê, você vai saber tudo dessa dupla, ou desse quinteto, né, aqui no Simanca, e eu já chamo você para curtir o canal, porque a gente vai mancando com singularidade e sorrindo pra vida, para quebrar os preconceitos. Então, vem com a gente no Simanca, que o Simanca hoje tá especial, tem muita coisa bacana, vem com a gente. Agora a vinheta, né? Ô, vinhetou! Vinhetou! Gente, é um prazer ter vocês aqui, receber vocês mais uma vez em Uberlândia. Já vieram outras vezes, mas eu vou fazer uma pergunta, né? Já vieram aqui nesse calor? Nesse calor desse jeito? Esse calor desse jeito? Não, do jeito que tá aqui, quente. Nossa senhora. Porque assim, vocês são de Londrina, né, gente? Eu acho que Lá é quente também. É quente. Lá também é quente, mas não tanto quanto aqui. É. Mas também é quente. Eu vou começar a perguntar para vocês o seguinte, porque muita gente não conhece a música celta, nunca ouviu, não sabe como é que funciona. Eu queria que vocês explicassem um pouco o que é uma música celta primeiro, para depois a gente entrar como que vocês foram influenciados e como vocês conheceram a música. Música celta é um termo comercial criado no final dos anos 60 para a título de catalogar artistas que trabalhavam com música folclórica de países como Irlanda, Escócia, a Bretanha, na França, Galícia, na Espanha, Ilha dos Homens e região da Cornualha, na Inglaterra, e o País de Gales. Então, para que se houvesse um catálogo desses artistas, foi criado esse tema Celtic Music. Tá? Historicamente, a música celta data do século I, II, depois de Cristo. Né? Os celtas eles nunca tiveram um reino, existia muito mais uma ligação linguística e cultural do que uma nação, um reino celta. Né? Então, a música celta é isso, é uma música folclórica, né? Um termo muito genérico, assim como música brasileira, né? Que pode incluir N estilos, mas a música celta também é um termo genérico para descrever a música folclórica desses países que eu citei. Isso é a música celta. A gente vê que tem muita história dentro da música celta, como você mesmo disse. E eu quero saber como que vocês, né, conheceram e se apaixonaram por esse gênero, porque eu sei que você tem umas influências bem diferentes, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco dessas influências que vocês tiveram para montar a banda. A minha influência com toda a cultura da Bretanha, né, já é uma coisa que eu já nasci com isso. Assim. Então, eu me lembro desde que eu era moleque, eu enrolava o cobertor em volta da cintura e falava que eu era escocês. E eu me lembro até hoje, assim, me lembro pouca coisa da minha infância, mas quando eu vi o filme Highlander, foi um filme que realmente mexeu comigo. E assim, sempre tive muita afinidade, desde moleque, com toda a cultura daquele país. Então, assim, para mim, canalizar isso para música foi uma questão de vivência mesmo. E depois que eu já tocava violino, né, mas não conhecia a música celta. E quando eu conheci, né, através de alguns amigos em São Paulo, aí eu me apaixonei, parei de tocar qualquer outra coisa e comecei a estudar, viajei para lá, de alguns festivais, entender, sentar com os irlandeses no bar deles e tocar um pouco com eles para entender como é que essa música funciona. Enfim, é um caminho, né, que até hoje, né, eu tenho aula e até hoje eu estudo muito para tentar soar alguma coisa parecida com eles, assim, igual que vai soar, porque eu não nasci lá, eu não falo daquele jeito. Quando você vai para lá, você entende que o jeito que eles tocam é o jeito que eles falam, tem aquele sotaque do violino, da flauta, tá na voz deles, tá na maneira deles, na cultura deles. Então, assim, o interessante da música folk é que está tudo aliado, assim. Não é uma coisa que existe só por existir. Existe por um motivo, né? Então, por exemplo, o violino escocês ele é tocado daquele jeito porque
no século XVIII, as gaitas de fole foram proibidas, foram banidas, né, assim como os tártaros. E eles tiveram que achar algum jeito de manter aquela tradição. Aí o violino era permitido, então eles copiam a sonoridade da gaita de fole no violino. Então, assim, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão histórica. Assim, depois que você entra nesse universo, é bem apaixonante. Essa é a minha até função na banda, né? Trazer esse universo assim, para os outros integrantes que não tem tanta ligação com esse tipo de música. O Léo já é outra parada. Léo, enquanto você está com você entrou na banda em 2018. Então, 2018. Então eu queria saber assim, como que você conheceu a banda Terra Celta e você já tocou em outros estilos, Sim. Já teve outras bandas, e como que você tem essa influência da música celta também? Tá. Bom, uma coisa interessante é que apesar de eu ter entrado só em 2018, o Arrigo, o Brancalhon, o Edgar, que não está mais na banda, eles eram meus veteranos do curso de música da UEL, né? Então, em 2005, que foi quando a banda começou, eu estava no primeiro ano e por sorte, assim, eu lembro de conhecer o Arrigo indo tocar, o Arrigo e o Edgar indo tocar num tributo ao Chico Buarque. Olha. Bem, acho que a banda devia estar começando, engatinhando ali, né? Enfim, o tempo passou, né? De 2005 até 2018 eu passei por um monte de bandas de rock. Essa época, eu acredito que aqui deveria ter isso na cena, assim, da noite, que esses anos 2000, teve muito aquilo do tributo a determinado artista especial, tal coisa. Então, nessa mesma época, um bar muito tradicional lá de Londrina, ele foi para um espaço bem maior e a gente estava inserido na cena e acabou que eu toquei um monte de repertório diferente, porque a demanda da noite lá de Londrina tinha isso, né? Então tinha espaço para tocar MPB, tinha espaço para tocar rock, tinha espaço para tocar música instrumental, tinha espaço para tocar rock autoral, tinha espaço para tocar rock cover. Mas, e o Terra Celta foi existindo, né? Em 2018, quando eu entrei, eu lembro que um pouco antes, assim, em 2014, que eu tocava numa outra banda de rock lá de som autoral, e coincidentemente o Terra Celta e essa banda que eu tocava, que era o Base 2, a gente participou do mesmo programa da Globo, né? E quase participamos. Na verdade, fomos até o Rio, que era o Superstar, mas assim, de 50 bandas que eles selecionaram lá, de 5 mil e tantas bandas, tinham aquelas 50 que poderiam ser chamadas ou não. E aí o Terra Celta ficou nessa situação e a minha banda também. O Terra Celta, depois que eu entrei na banda, eu descobri que eles não concordaram com essa coisa do programa de obrigar você a ficar sem fazer show, né? Porque você podia ser chamado e você não podia ficar sabendo antes que era para ser chamado e tal. Mas aí eu lembro que aí nesse momento, por causa do Terra Celta e a gente também ali tentando vender show, naquela correria, eu lembro de ficar sabendo coisas, né? Nessa época eu fiquei sabendo que era uma banda que tinha uma produtora, que morava em São Paulo. Eu falei, nossa, é sério que os caras têm uma pessoa que faz só isso? Fiquei sabendo que os caras tinham um ônibus. Eu falei, nossa, é sério que os caras têm um ônibus? Também não sabia. Pô, os caras tocaram no Rock in Rio. Eu falei, o quê? No Rock in Rio? E aí que era uma banda que eu até conhecia, mas eu não estava lá muito familiarizado, porque eu estava concentrado em outras coisas, e eu parei para ver. E eu lembro de eu falar nessa época, assim, eu até comentei isso já com vocês, né? Que eu falei nessa época, assim, quando eu vi que eu estava para sair dessa banda, que eu ia voltar a tocar sertanejo, que era uma coisa que eu não queria fazer lá em 2015, eu falei, puxa vida, né? Se eu pudesse escolher uma banda para trabalhar, né? Seria o Terra Celta, né? Porque por causa de vários motivos, né? E aí, quando aconteceu de eles estarem na época da troca de baterista, deu certo, assim. Eu vi que eles estavam meio que trocando de baterista, eu já tinha, eu fui lá e me intimei para entrar na banda. Sobre a parte musical, não era um universo que eu tinha contato, a música celta, folclórica desses países e tal. Mas o que eu tinha na mão quando eu entrei na banda já era uma banda que tinha lá seus 15 anos de história, né, em 2018? Não, 13 anos. 13 anos, isso. E eu tinha bastante repertório para aprender a tocar.
E não era um repertório de música tradicional celta irlandesa, né? O que eu tinha na mão era uma banda que já tinha construído uma linguagem própria, plenamente fruto de fusões disso tudo que o Elcio falou, que é o grande cerne da coisa, mas também com rock and roll, né? Com um pouco de música brasileira, com essa coisa lá que a gente disse até na entrevista do pouco de bom humor. E já havia uma linguagem característica da banda, inclusive na bateria, porque a música celta tradicional, a música folclórica desses países, não tem o instrumento bateria, né? Então já havia algo feito para se adaptar. Então a minha vivência foi isso, foi entrar em algo que já estava rolando, que eu tive que aprender aquilo que estava rolando, claro, conforme fomos aprendendo, fui tendo um pouco de contato com essa cultura. Logo depois veio a pandemia, e aí a gente misturou tudo mesmo, que foi quando a gente começou a fazer nosso disco instrumental, que aí eu acho que as outras influências dos outros integrantes, eu acho que vieram um pouco mais forte, talvez, né, Elcio? O mais legal do Leonardo é que a gente contava com um baterista que é um cara que ele não era especificamente um baterista, né? Ele trabalhava com outras coisas, tocava bateria. Então existia uma limitação de repertório, de fazer, né? Quando o Léo entrou, essa limitação acabou, né? Então, assim, porque era um cara que já tocou bolero, ele já fez bailão da terceira idade, ele já fez sertanejo, ele já fez cachais pra caramba. Então, assim, a gente viu uma possibilidade ali de explorar ritmicamente o nosso som, crescer ritmicamente de uma maneira que até então a gente não tinha visto. Isso foi muito legal, porque assim, mudou a sonoridade da banda. A gente foi obrigado não foi nem ele que se adaptou a gente, acho que foi mais a gente que se adaptou a ele, porque ele trouxe uma coisa tão firme, tão pra frente, que o nosso som foi pra frente. Eu lembro até quando a gente tocou não foi no Blue Note, foi no Bourbon Street em São Paulo, uma casa que já tocou B.B. King, já tocou, né? Eu ouvi um vídeo da banda soando, foi uns shows que ele já estava na banda fazia um ano. Eu falei, meu, agora a banda tá soando do jeito que tem que soar. Então, assim, esse desafio, acho que a parte mais desafiadora quem tem é ele, né? Porque ele tem que criar, né? Não tem uma música folclórica, via de regra, não tem bateria. É muito livre para você criar. Então, assim, se o cara só tiver uma musicalidade, isso é uma coisa legal, né? É a musicalidade. Você tem que tocar, toca para você, para a banda, para o trabalho. Quando você consegue entender e entender que o violino vai fazer tal frase, você pode ajudar essa frase. Então, a possibilidade de você explorar arranjos, esse tipo de coisa, ela aumenta muito. O que toma, por outro lado, muito tempo da gente. Sim. Tem muitas possibilidades, né? Sim. Então, quando você tem duas, você testa uma e testa outra. Qual que ficou melhor? Essa ou essa? No caso dele, testa uma, testa outra, testa outra. Aí depois o outro ensaio, ele vem, não, tem essa outra ideia aqui, ó. Tô botando uma célula tal no chimbal, uma outra célula, assim, vamos mostrar aí, poxa. Pô, ficou legal essa, ficou mais legal essa outra. Não sei, Léo. Léo, pode dizer então que, literalmente, como o pessoal diz, né? A bateria dá o ritmo da banda. Então, isso é verdade. Função de sustentação mesmo, né? Então, vocês se completam. E eu acho bacana, entrando nesse assunto que o Elcio levantou, você já tinha comentado uma vez que vocês, nos ensaios, vocês têm a obrigação de ser criativos e são democráticos. Sim. Porque cada um pode dar o pitaco para todo mundo chegar a um consenso. Com isso, nenhum ensaio é igual, porque vocês chegam lá, que o Léo falou, num dia chega uma ideia, e isso vai na contramão da música convencional, onde tem um produtor que quer fazer X, que quer fazer aquilo, quer fazer Y, e eu quero entender como que funciona esse processo criativo e como vocês conseguem organizar essa bagunça organizada, digamos assim, né? Vocês conseguem controlar e fazer esse processo criativo dar o fruto como vocês querem. Olha, não vou dizer que é fácil, né? Se você for comparar com a forma convencional aí que você citou, né, de ter um produtor que se você dividir exatamente as funções, tudo bem, você vai ganhar algum certo tempo, mas eu acredito que nós ali, juntos, com a proposta de ter a cara de
todo mundo, a gente nem consegue se imaginar, na verdade, né? Se a gente andou conversando sobre isso, né? Pô, cogitando a possibilidade de trazer uma pessoa de fora, assim, de repente, para ser um produtor musical, a gente nem consegue muito se ver nessa situação, né? Eu tô, quase 6 anos na banda, mas eu já tô tão acostumado com esse processo que eu acho que ele é o que mais acaba funcionando. Já então, pensou alguém fala assim, vamos fazer assim, assado, assim, nossa, mas eu pensei assim, eu pensei tem uma assado. experiência para contar, inclusive, como produtor, né? Já teve essa experiência. Fonte. Legal. Mas assim, o processo de criação, só para completar, ele é muito livre. Geralmente chega alguém com uma ideia, né, de música, a gente faz essa ideia, a primeira coisa que a gente faz é tentar fazer um esboço rítmico, depois um esboço harmônico, e feito, né, a cama, né, a base da música, aí a gente começa a pirar em cima, né, então experimentar outras coisas. Então é um processo muito democrático, mas que às vezes tem ensaio que coisa rola assim, mas tem ensaio que a gente fica e não sai nada. Aí é nossa obrigação, né? Ir para casa, parar, pensar, gravar, pega. Então é um processo árduo, né? Mas quando sai, a gente gosta muito, assim, porque sai, fica muito legal, daí ele vai para o teste final, que é o público, né? A gente vai ver como é que a gente vai fazer essa música funcionar com o público. Não adianta nada fazer uma música linda que o público vai acessar. Sim. Não, você tem que participar de algum jeito, nem que seja chorando de emoção, mas tem que participar de algum jeito. Né? Sim. Com certeza. Então isso aí é o teste final para ver se o arranjo tá legal. Aí, às vezes está sobrando alguma coisa, a gente volta, refaz coisas, assim. Muito comum mesmo. Então é um processo bacana. A experiência do produtor foi com o falecido Arnaldo Sacomani, né? Um grande sambista, né? Sim. A gente entrou em contato com um produtor do Paraná, que era amigo dele, colocou ele em contato com a gente. Aí a gente levou esse material para ele ver, ele olhou o nosso material e falou assim, isso aqui é uma porcaria. Isso aqui é uma merda. Nada aqui é bom. Nada. Vocês não têm absolutamente nada de bom. Ok, né? Que ano foi isso? Isso foi 2014, 2015, por aí, não me engano. Ok, sem problema. É assim, veja bem, o olhar que ele tem é um olhar comercial, não é um olhar musical. Ele não estava julgando a nossa qualidade musical. Ele estava julgando a nossa qualidade enquanto produto para o comércio. Esse que é o julgo dele. Então, assim, de maneira alguma nos ofendeu. De maneira alguma. Aí fiquei pensando em casa, lá eu tinha um refrão que eu já tinha feito fazia algum tempo, que era um All-Star no pé, uma mochila nas costas. Assim, isso aqui é uma música boa. E aí, na época, eu acho que eu soube que a minha esposa estava grávida, alguma coisa assim. E veio uma inspiração, eu fiz a música de um cara que sai de casa, né, para ir atrás dos sonhos dele. Fiz a música, gravei tudo em casa, fiz a base no buzuki que eu tinha, eu gravei as flautinhas, violino, gravei, fechei no MP3, mandei do jeito que saí de casa. Mandei pro Nando, né, que era o batera na época que estava em contato com ele, falou, manda para ele. Desse jeito. Aí mandando para ele, aí ele falou, opa, isso aqui é legal, isso aqui dá para trabalhar. Aí a gente agendou uma gravação lá no Mocha, em São Paulo, e aí fizemos a gravação lá, quem gravou fui eu, a voz e o violino, o Edgar gravou a flauta e o Rio gravou a sanfona. O resto estava tudo já pronto, do arranjo que ele tinha feito, tudo eletronicamente. Aí ele entregou a música pra gente. Achei uma merda a música. Falei, não, cara, mudou tudo? Não, o que é isso? Não, tinha uns tecladinhos fazendo. Só que, falei, não, para. E a gente lançou a música, foi a gente fez um clipe em Rio Preto, com um amigo nosso, bombou o clipe, chegou 1 milhão de visualizações rapidinho, bombou o clipe. É a nossa única música que toca na rádio, né, em rádio convencionais. Então, de fato, o cara era um gênio, porque ele pegou a gente, que é um troço completamente esquisito, e ele conseguiu fazer a gente soar de uma maneira comercial. Ele fez o trabalho dele, o cara era realmente genial. O Sacomani era um gênio, ele não era o Arnaldo Sacomani à toa, ele era genial.
Tá Só por mais de que, 50 anos, né? exatamente, a gente se viu numa bifurcação ali, num crossroads da vida, né? Ou a gente vai para um lado, que a gente vai ser realmente comercial, e vamos colocar toda nessa nossa carga instrumental, de pesquisa musical, vamos enfiar tudo num baú e de vez em quando ir pegar uma lantejola daquilo lá, né? Ou a gente esquece esse lado comercial, vamos fazer nossa música e vamos usar tudo que a gente tem. Vamos fazer música de 6 minutos, 7 minutos, antes, não vai tocar no rádio, mas nós vamos ser felizes. E aí que houve uma cisão da banda, até um dos motivos, né? O ex-baterista a gente ter feito essa mudança de formação. Ele era um cara que ele tinha uma visão muito comercial, né, por ser empresário, ele queria realmente seguir o lance comercial. E nós, o resto da banda, a gente não estava feliz. Tinha gente que estava no meio do caminho ali, mas eu falei, eu não quero isso. Não adianta, para mim não faz sentido nenhum eu chegar daqui, sabe, 10 anos, tá tocando, beleza, no palco comum, no Rock in Rio, mas tá fazendo 2, 3 shows por mês, e não tá feliz com o que eu tô fazendo. Eu chego lá, vou ter que tocar 4 notas do meu violino. Não, eu gosto de tocar. Eu virei músico porque eu gosto de tocar. Eu sou médico também. Se eu gostasse só de trabalhar, eu trabalharia com médico. Eu virei músico, eu gosto de tocar, eu gosto de tocar, eu gosto de tocar. Eu gosto de tocar. Não tira isso de mim. Você me mata. Entendeu? Não vai tirar isso do você, não. Então foi essa a história do produtor. Então, hoje a gente teria muito mais cuidado em achar um produtor, tanto que a gente está tendo dificuldade até, porque a gente está com um trabalho muito maluco. A gente está criando uma rave eletroacústica celta, que é a proposta do nosso próximo disco. Assim. Então, a gente está tendo elementos de música eletrônica junto, elementos de um monte de coisa, criação de ritmo. Eu quero umas palhinhas disso aí depois. Não, vai ter no show, vai ter várias no show. Várias. Então, assim, você vai entender que é um trabalho, uma concepção de trabalho completamente nova, e que assim, o produtor tem que ser muito experiente para poder entender isso daí. E mente aberta, totalmente aberta. Então a questão do produtor, nosso querido produtor foi essa. Mas o Arnaldo Sacomani, ele é um gênio. Era um gênio e fez realmente a gente soar de uma maneira comercial que eu achei que nunca fosse possível. Mas ele fez. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Mas eu vou entrar muito na questão das músicas, que eu curto muito. Eu adoro Ela Era Uma Vez. Gente, vocês têm noção do que eu gosto daquela música? Eu escuto ela no de vez em quando, uma vez. Porque eu acho que ela começa uma história lúdica e depois você vai para uma coisa mais real e faz tanto sentido para mim aquilo lá, que eu falo assim, ele tá falando da realidade ou ele tá falando da imaginação? Cara, a gente ficou muito feliz há um tempo atrás. Essa música, ela caiu numa prova. Ela caiu numa prova de algum, eu não me lembro o que era. Vestibular? Não lembro se era vestibular, eu sei que tinha o texto da música e tinha várias perguntas relacionadas à música. Assim. A gente ficou super feliz, porque foi feita uma análise literária da música. E... Vocês concordaram? Porque isso é uma coisa interessante. Sim. Foi feita uma análise bem legal. Assim. Acho que a música ela passa o recado que ela tem que passar. Sim. Essa foi uma música que também a gente trabalhou bastante no arranjo. Hoje a gente mudou o arranjo dela. E a gente não conta mais com o hurdy-gurdy, né, que é aquele instrumento medieval que o Edgar tocava. A gente mudou o arranjo dela, mas está bem legal, está com piano, corrada, ficou um pouco mais assim, mais rock. Metal, folk metal, né? Folk metal. Se você falar isso rápido, parece um palavrão, né? Mas é legal, é uma música bacana, uma música que a gente tem muito carinho, assim, os fãs gostam bastante. Gostam mesmo, pedem quase sempre, né? Porque assim, a gente tem, quem curte vocês, sabe que vocês vão com uma veia mais sátira, de vez em quando, mas eu vejo, por exemplo, a Gaia, por exemplo, por causa de Brumadinho, você tem Era Uma Vez, aquela música, eu esqueci o nome da música, mas eu sei que tem surdo no final. Eu acho que todas essas músicas que vocês colocam uma sátira ou brincam, vocês deixam um recado mais para uma reflexão mais profunda. Eu acredito muito nisso, porque vocês tentam levar as pessoas a trabalhar a imaginação, mas deixando o pezinho na realidade. Eu acho uma coisa
muito difícil de fazer. Então eu queria entender como é que é o processo de criação que vocês têm para manter esse equilíbrio entre aspas, o povo acha uma banda com músicas de brincadeira, mas uma banda com músicas de reflexão ao mesmo tempo. Tem processo, né? Cara, eu posso até responder essa pergunta, porque eu entrei depois da banda, assim. Isso é uma coisa que quando eu comecei a fazer os shows, eu achava do caralho. Eu ri vários shows, assim, eu muitas vezes no mesmo texto. Então, o que eu digo, cara, eu acho que é natural. Nada forçado, assim, porque, por exemplo, tem aquela abertura nova que a gente tá fazendo lá, que a gente joga um tango, assim, no meio de uma música instrumental. A gente é maluco mesmo. Que legal, adoro. A gente jogou um tango e aí a gente começou a fazer essa peça. E musicalmente, assim, o instrumental tava legal, esse último trabalho nosso, basicamente só instrumental, né? E aí o Elcio chegou um belo dia no ensaio, o cara falou, cara, acho que aquela introdução tá faltando alguma coisa. Eu fiz essa letra aqui. Ver o que vocês acham. E aí ele veio, que é uma apresentação, como se fosse uma apresentação do show, né? Presente-se, faz esse tango para lhe informar que entrastes numa enrascada, da qual não vais escapar. Se queres ouvir It's My Life, citando Bon Jovi, né? Ou outras canções de Ninar, vá para outro lugar. Creio não vais aguentar, mas tenha certeza que vai sair daqui diferente, suado, cansado e fedendo, com serotonina na mente. E assim, sei lá quanto tempo você fez isso aí, assim, minutos, e eu estou precisando de um texto, escreveu, e aí a hora que a coisa chegou no ensaio, naturalmente, foi muito rápido, assim, né? E a gente nunca mais tirou isso aí. Então, isso aí a gente não foca. Eu acho que a partir do dia, talvez, que a gente tenha que focar, deixe de ser natural, talvez. Esse é a coisa boa que você aumenta a sua produção, mas o perigo que você começa a fazer música de qualquer jeito, né? Então, tem algumas bandas que eu vi, você acompanha esse processo de poder estar aqui, mas assim, você vê que a qualidade, não estou falando a qualidade musical, a criativa, nada da coisa na letra, ela começa a ficar, você vê que é uma coisa que está sendo feita em série, que nem sabe aquela cantina italiana que você vai sempre, que o cara faz a massa, ele faz o molho de tomate. Então, assim, na hora que ele precisa fazer isso mais rápido, ele acaba comprando a massa. Já não vai ter o mesmo sabor. Metaforicamente seria mais ou menos isso. Não tem muito processo, não tem muito... Eu estou com um refrão agora, né, para trabalhar aqui, que a gente vai trabalhar agora, uma música que vai chamar Millennials, que é o pessoal da nossa idade, que não é... Tamo junto. Nem velho o suficiente para ser velho. E também não é nem novo o suficiente para ser novo. Então, estamos no meio do caminho, gente. Estamos no meio do caminho. Vive atrás de café para pagar os boletos. Então, assim, você vai fazer coisas sobre as coisas que você vive, cara. Você não tem outra inspiração. A inspiração tá aí, tá só. Se você ligar um pouco o celular, olhar para o teu lado, que a inspiração vem. Mas a gente pode falar também que, como vocês já falaram em algumas entrevistas que vocês são criativos e querem ser criativos espontâneos. Você quer usar a espontaneidade e vocês utilizaram algumas músicas de vocês, ou uma música videogame, Super Mario Bros. Então vocês gostam de videogame, vocês jogam videogame? Gostou mais já. Já gostamos mais. O tempo não permite a gente gostar tanto. Tem alguma previsão de... Porque você, como é que foi essa experiência de pegar e jogar um som de um clássico do videogame? Cara, isso aí, Igor, é o que eu falei na entrevista lá, né? A gente era completamente imaturo, assim. Então, assim, o primeiro CD nosso, Focatura... Mas eu achei fantástico. Então, ele tem uma beleza inocente, sabe? Ele tem uma inocência, ele é quase uma coisa lúdica. É quase tem muita criança que gosta, né? A gente fala, hoje a maioria dos nossos amigos já são pais, né? Fala, meu filho adora tal música. Então, assim, a gente tinha essa coisa, né? Essa coisa de não ter muito filho, não ter muita preocupação. Nenhuma preocupação, nem estilística, nem estética, nem nada. A gente ia fazendo, assim, né? Hoje a gente já trouxe um pouco mais uma preocupação para coisas soar de uma maneira mais coesa, né? Mas de vez em quando a gente dá uma aspirada também, né? Que esse tango aí que a gente colocou.
Mas eu percebo hoje que as nossas saídas da caixa, assim, elas são mais musicais, assim. Antigamente a gente botava qualquer coisa, assim. Não tinha critério nenhum. Não tinha critério nenhum. Da música do Arrigo, lá tem uma hora que a gente conta até 5. Pra quê? Eu acho genial aquilo. Eu também acho. Bom pra caramba. Mas depois você vai vendo, e assim, hoje até a gente tenta, de certa forma, resgatar um pouco disso, assim, sabe? Tem uma última música que a gente fez, que chama Canção da Meia-Noite e Meia, onde a gente resgatou bastante disso, assim, né? Dessas Sim. brincadeiras, a gente até chamou um músico lá de Londrina para fazer uma participação nessa música. Ele colocou uma voz de pirata ali no fundo, então assim, de certa forma a gente está tentando buscar um pouco daquilo, mas a gente sabe que se assim, só voltar aquilo não vai só a gente já não é mais aqui, graças a Deus, nós não somos mais o que éramos há 15 anos atrás, né? Graças a Deus, porque Mas tem vocês, coisas que não condizem, mas vocês estão com um projeto acústico, se não me engano, né? a gente está com agora um projeto de fazer uma gravação de um CD instrumental. O acústico a gente gravou em Londrina. Tá no YouTube já. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Então, Ficou maravilhoso. Eu dei uma olhadinha nele. Ele é maravilhoso, mas ele é um pouco diferente dos CDs. Sim, Sim. bem Então, diferente. então, assim, Nossa, foi um show delicioso de fazer, né? Então, Sim. eu queria saber como é que foi esse processo de musicalizar esse show acústico, que é uma coisa diferente que vocês fizeram. Basicamente, a gente tirou a guitarra. Eu pensei, não foi você falou em tirar a guitarra, eu falei, basicamente a gente tirou um pouco a mão, né? A gente, só o repertório, a sequência dele mudou o foco. A gente não tinha foco de pessoa. O foco não era o pessoal levantar e Dançar, exato. Inclusive tem uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com quem está assistindo. Eu acho que a gente é uma das únicas ou das poucas bandas que sobe no palco sem combinar um repertório. Zero. A gente combina a primeira música, né? O primeiro bloco ali, que vai ser 1, 2 músicas emendadas, e depois é tudo a partir do que o público passa pra gente, né? Então, pessoal, já recebo uma dica aí, porque hoje, né, porque eu vou postar esse vídeo amanhã. Atendemos a pedidos de fãs na hora, quase sempre, quase que tudo possível. Então, estejam animados, contentes e preparados para suar, porque esse pessoal aqui, eles vão caracterizados, eles vão com todo um clima. É um teatro show Espetáculo. que eles fazem. Sim. Então, assim, vai ter kilt, vai ter um punhado de coisa que você vai gostar de ver e vai rever, porque com certeza quem é fã da Terra Santa já foi no show deles e sabe que a energia ali você não sai se você não estiver pingando suor, ali não tem jeito. Essa é a ideia. Então, assim, eu queria saber de vocês, para vocês explicarem também, porque os instrumentos da música celta, eles não são comuns, né? Não tem bateria. Eu queria saber como que vocês tiveram os primeiros acessos a instrumentos não tão convencionais e como vocês fizeram essa mistura com a música brasileira, né? Com a totalidade da música brasileira. Vocês pegam influências da MPB, a música regional gaúcha. Sim. Então, eu quero saber esse tipo de paralelo e qual foi o instrumento mais diferente que você conheceu e adorou nesse processo, que vocês conheceram e adoraram nesse processo. Eu acho que assim, a parte de instrumentação é curiosidade pura. Assim, não tem outro motivo. Assim. Você vê o instrumento e fala, pô, que legal, deve ser legal tocar isso aí. Aí você vai atrás. Hoje está muito mais fácil, né? Você vai comprar um hurdy-gurdy, você entra lá no Mercado Livre, se duvidar tem para vender. Tem luthiers aqui no Brasil que estão fazendo. Manicure Harpa tem para vender no eBay. 2 cliques, você dá 2 cliques e compra, entendeu? Mas paradoxalmente, nunca se procurou tão pouco instrumento musical. Ou seja, o acesso nunca foi tão fácil e a procura nunca foi tão pouca. Eu quero tocar shamisen em japonês. 2 cliques, o shamisen é seu, 20 dias está na tua casa. Como é que eu faço para tocar? YouTube. 200 aulas de shamisen para você aprender a tocar. Ou seja, pegar o instrumento, tem como aprender um instrumento. Mas
o desinteresse, né, da galera, e eu considero isso até uma missão nossa, né? Poder mostrar para essa galera que tem instrumentos diferentes, que eles são acessíveis e que dá para tocar. Então, assim, o instrumento mais diferente que a gente tem hoje, acho que é a Nickel Harpa, que é um cordofone escandinavo, né, de corda flexionado, parece um hurdy-gurdy, que é aquele que tem a manivela. A gente tinha um hurdy-gurdy, que era tocado pelo Edgar, que saiu da banda. Tem a gaita de Foley, as tin whistles, que são aquelas flautinhas irlandesas, e o violino e sanfona são os nossos instrumentos hoje, né? E o violino é interessante porque o violino, nesse tipo de música, ele é chamado de fiddle. Ele não chama violino, né? Fiddle. Tem até o som do fiddle. Se fala fiddle. F-I-D-D-L-E, fiddle. A minha pronúncia não foi certa, né, gente? Não, tá ótimo. A pronúncia não foi boa. E o fiddle, ele exatamente o violino, só que nesse tipo de música ele chama fiddle porque diferente do violino. Então lá fora, o violino ele está para a música erudita e para o jazz. E o fiddle para a música popular, né? Para a música folclórica. E é até uma maneira muito diferente de você enxergar o instrumento. Ou seja, quem toca clássico e pega para tocar esse tipo de música, não sai, cara. Não sai. Não sai, quer meter vibrato, meter arco comprido. Então, assim, não sai. E, assim, poucos violinistas têm esse falo, não, peraí, isso aí não é fácil de fazer. Parece que é fácil. Porque, cara, assim, eu já vi um monte de violinista tocando, né, virtuosos, nunca me arrepiou. Mas quando eu fui para Irlanda, que eu vi aquele velhinho, cara, sentado assim, tira o violino da caixa dele, meu violino tudo surrado, tudo cheio de breu, assim, faltando um pedaço, ele pega o violino, coloca aqui assim, pega o arco, né, da maneira dele, assim, e começa a tocar, que me arrepiou os cabelos, assim, nossa senhora. Então, assim, tem coisas que te tocam, coisas que não te tocam. E o violino, nesse caso, ele soa de uma maneira completamente diferente. Assim. Então, assim, para tocar esse tipo de música, realmente é um estudo completamente diferente do estudo da música clássica, completamente diferente do estudo do jazz. É estudar esse tipo de música. Tem as suas complicações. Assim. Não é tão, parece simples, quando você vê alguém tocando, fala, é só a primeira posição. Não, articulação diferente, som, até a posição de... É diferente. Eu queria perguntar também, você já explorou isso na rádio, mas porque vocês não são muito diferente e único. Eu acho que no Brasil, assim, vocês são precursores de muita coisa folk, digamos, do popular que virou popular folk. Mas eu vejo essa independente muito desunida, no modo geral, na maioria dos estilos. E eu acho que no âmbito comercial, o gênero mais consolidado é o sertanejo. Porque você está vendo sempre um artista puxando o outro. É muito difícil você ver uma geração deixando a outra passar. Aí você faz junto. E eu queria que vocês falassem um pouco desse processo, porque vocês já tiveram ônibus, já pagaram road, já tinham um custo fixo por mês, e hoje vocês voltaram a ser completamente independentes, né? No processo de comercial dos shows e tudo mais. Processo. E aí eu quero saber como que vocês veem esse momento e como vocês acreditam que o que tem que ser feito para essa cena independente ser Tem a resposta. Ser mais unida? Ser mais unida e ter mais visibilidade, porque tem muita coisa boa, gente. Tem muita coisa boa. É uma pergunta complicada essa, né? Mas eu, com meus 37 anos, e depois de todas as tentativas que eu vi perto de mim, assim, lá em Londrina mesmo, na cidade, vamos unir os músicos aqui desse estilo, vamos unir os bateristas dessa vez, ou vamos unir tal. E aí eu lembro também, lá no começo dos anos 2000, que veio toda aquela coisa da música independente muito forte no Brasil, que tinha os coletivos,
que tinha os festivais independentes e uma galera de fato tentando se unir. Você lembra disso aí, né? Trama virtual, a época do MySpace. Então, eu sinto que eu, pelo menos, com 37 anos, nunca fui muito atrás, principalmente nos últimos tempos, aí que a gente acaba, né, como você mesmo disse, trabalhando de forma independente, porque essas primeiras experiências aí, talvez lá no começo da internet, lá do Brasil, e que a gente viu essa possibilidade, né, de se libertar da mão das grandes gravadoras e trilhar esse caminho independente, que demandava uma união da galera. Essa união, onde está essa união? Pelo menos lá onde a gente está, sei lá, cara, eu não vi. Então, o que deveria acontecer dessa união, talvez, rolar hoje, em pleno 2023, no mundo pós-pandemia de Covid, que a internet... Cara, não sei te dar uma receita, assim, mas talvez as bandas mais velhas buscarem fazer parceria com as mais novas. Pô, a gente gravou uma música com o Velhas Virgens um pouco antes da pandemia, que é um disco que concorreu a um Grammy. E de repente cabe a gente também, né, numa próxima música, chamar alguém de uma outra banda mais nova, porque isso que você disse do sertanejo, de uma geração puxar a outra, além de ser verdade, que eu tô ligado, que eu também já trabalhei nesse meio, é uma coisa muito bacana, muito nobre, eu achei, e não é nobre e legal isso, que uma geração vem puxando a outra. Isso aí vai contra a nossa própria lógica de mercado, que deixa a pessoa idosa jogada no canto, que, né? E uma coisa interessante também é que o sertanejo, o cara que gosta de sertanejo hoje, né, por exemplo, o Luan Pereira, que gosta do Luan Pereira, que gosta do Luan Santana, da Ana Castela, ele também gosta do Tonique Tinoco, ele também consome o Chitãozinho Chororó, o Leonardo. A galera de hoje, né, vamos colocar aí, mais jovens, né, que estão ligados aí no trap, nesses estilos que estão surgindo agora, estão curtindo bandas mais novas, eles torcem muito o nariz, assim, eu não vejo, assim, a galera consumir, a não ser o que está, né, no hype aí, coisa que nunca sai, por exemplo, Charlie Brown Jr., você toca na balada, todo mundo canta, né, mas, Charlie Brown, eles estão cantando músicas de 20 anos atrás. 30 anos. E tá muito na boca da galera ainda, né? Muito na boca da galera. Então, assim, você tem um hiato aí, assim, de Charlie Brown, Detonautas ali, Raimundos, e a galera de hoje tem esse ato inteiro aqui, que não tem nada aqui no meio, assim. Não tem uma ligação, alguma coisa que tenha. A galera do sertanejo, eles vêm consumindo sertanejo desde sempre. A galera, o mais jovem, hoje eles rock, assim, parece que virou uma música meio nichada pro pessoal de 30, 40 anos. Apesar da galera falar, eu gosto, mas não consome. Não consome, não vai em show, não consome. Eu tenho uma péssima impressão. Eu acho que o som novo, ele bate de frente com o som que a gente acostumou a ouvir na internet. E as pessoas, elas são preguiçosas, na concepção da palavra, já que a um clique de distância tem algo que eu vou gostar, eu prefiro continuar escutando sempre o mesmo, sim, do que buscar algo novo. Sim. Então a gente tem que mudar essa cultura. E tem como mudar essa cultura numa era digital, numa era de conexão? Através da era digital, né? Onde organização. Onde parece que a gente está regredindo em muitos sentidos da sociedade. Muito. As plataformas de streaming, elas têm muito poder de influência, assim, como que o mercado e como que o próprio ouvinte ele vai se comportar, né? Porque não só as plataformas de streaming musical, todas as mídias sociais, o que elas querem? Elas querem audiência, elas querem que você acesse o canal do YouTube, que você continue lá, depois que terminar esse vídeo aqui, que você continue na plataforma, não necessariamente no seu canal. Então, já que é fácil sistematizar os seus gostos e aquilo que você clica, aquilo que você gosta em cima de um algoritmo, é claro que as plataformas vão continuar fazendo isso sempre e de maneira cada vez mais incisiva. Então, eu acredito que o caminho não é nem boicotar a plataforma, porque a gente precisa dela. O caminho, eu acho que
talvez esteja, de repente, na própria produção musical aí, no que a gente está falando, no que a gente está veiculando de ideia na nossa música, nas nossas mídias sociais, nos nossos shows. Talvez, a passos de formiga, a gente consiga com vontade chegar nesse objetivo aí de talvez tornar a escuta das pessoas um pouco menos preguiçosa, talvez, né? Quando a gente era mais jovem, que as coisas não eram tão acessíveis em questão de achar música, assim, vamos falar de música, né? Eu lembro que, acho que a gente era um pouco mais curioso, né? Quando eu descobri que tinha um site que você botava uma música que você gostava e a partir daquela música que você gostava ele sugeria várias outras que você não conhecia, cara, isso foi uma revolução para mim. Eu lembro que eu tinha esse site que logo depois que ele foi lançado, isso há 20 anos atrás, né? Ele já passou a ser pago, mas com esse site, com o SoulSeek, né, que era a tecnologia peer-to-peer, né, de troca de arquivo de música, eu fiz um estrago de conhecer banda, de coisa, tudo desse jeito. E hoje você não precisa, porque a própria plataforma de streaming faz isso de forma automática, e está tão automático já faz tanto tempo, que talvez a gente não dê devido valor. Ou talvez isso já não tenha mais nenhum valor e o que a gente deva fazer é voltar a ouvir algo, coisa que ninguém mais faz também, um pouco que a gente faz. Então, não sei, cara, eu não tenho a resposta. Eu tenho um pouco de conhecimento da realidade do mercado e a força que a gente reclamou a vida toda, quando era mais jovenzinho lá, que as gravadoras, o problema era o monopólio das gravadoras, e uau, a internet vai nos libertar. Não nos libertou porra nenhuma, cara. Só nos colocou dentro de um outro monopólio. Mudaram as empresas, mudou a forma que o seu produto tem que ter, mas a gente ainda tem que seguir uma cartilha, mesmo sendo independente. Então, na verdade, essa evolução foi muito melhor para eles, porque agora até os independentes, eles têm a obrigação de estar ali rezando a cartilha da Meta, no caso do Instagram e do Facebook, rezando a cartilha do Spotify. Senão nem no barzinho você tá. Léo, eu sou da época do Napster. Eu lembro da primeira música que eu baixei depois da meia-noite, né, aquela discada. Sim, nós todos somos dessa época. A minha mãe pegava comigo direto pra eu dormir. Eu falei, mas agora que tá de graça o negócio aqui. Mas assim, vamos partir para o final da entrevista. Eu vou fazer um bate-bola com vocês, então vocês têm que responder. Tá bom. Eu quero que vocês me falem um sonho. Eu vou dar o mundo tocando. O meu é tipo isso, mas tem mais a ver com... O meu sonho é o que eu tenho aqui com esse grupo que, pela nossa lógica, pela nossa racionalidade, seria quase impossível de se alcançar pelas próprias realidades do mercado, mas eu não acho impossível. Então, o meu sonho é esse. E para sonhar, você sonha, você trabalha, você faz. Então, é isso. Meu sonho é isso, é tocar até o máximo que der e conquistar muito mais do que o mercado acredita que a gente pode conquistar, ou que até às vezes a gente mesmo... Porque a gente acaba se limitando, né? A gente coloca, daqui para frente eu acho que a gente não vai conseguir por causa disso. Não, mas eu sou aquele cara que gosta de... Não, dá para ir sim, dá para ir. Tem isso aqui, dá para ir mais, eu sei que dá para ir mais. Dá para ir, sempre dá mais um pouquinho. Então, meu sonho é esse. Uma parceria que vocês ainda têm vontade de fazer, de tocar juntos. Vale qualquer coisa? Qualquer pessoa, qualquer coisa. Pode ser coisa também. Cara, eu acho que seria uma parceria histórica. Seria fazer uma parceria com uma banda da Irlanda chamada Killa, que tem um som muito legal, cara. Muito próximo do que a gente está querendo chegar. Assim. Acho que seria essa uma parceria que eu falar, nossa, a gente fez uma parceria de responsa. Então joga pro universo, joga pro universo. Joga pro universo. Com certeza. Nunca parei para pensar isso, assim, nossa, quem que é o meu sonho? E é uma coisa que a gente tem que se pensar, porque o feat, ele é quase como uma lei que você tem que seguir, né? Hoje, na plataforma de streaming, em algum momento você vai ter que lançar um feat, né? É regra do mercado. Enfim. Mas, cara, de tudo. Esses dias atrás eu fiz um time-lapse da gente montando equipamento e eu pedi sugestão pro técnico de som
depois ele assistiu o vídeo, ele sugeriu uma música do Tom Zé e eu fui ouvir umas coisas do Tom Zé e... Acho que tem tudo a ver. Você não acha também? Ele que sugeriu e falei, pô, tem a ver, Tem seria tudo a bacana. ver com vocês, eu Aqui acho. no Brasil... E não percam tempo. Porque o Tom Zé é o Tom Zé, né, gente? Tem que, Tem que ir atrás, né? Tem que... tem que ir atrás do Tom Zé. Um hobby. Hobby, basquete. Eu ando de skate e gosto de videogames antigos de quando era criança, mais especificamente o Mega Drive. Os dois Você hobbies. gosta do Sonic? Todos eles, Ah, eu tenho todos. eu sou de Super Nintendo. Super Nintendo. Também tenho, mas o meu preferido é o Mega Drive. Não. Basquete. Então, você torce para algum time? Eu torço pro Golden State da época do Chris Mullin, que foi um grande ídolo, assim. Aliás, eu uso o cabelo assim até hoje por causa dele. É verdade. Que era meu ídolo, todo mundo queria ser o Michael Jordan, eu queria ser o Chris Mullin. Que foi o maior ídolo do Golden State até chegar nessa geração. Até chegar nessa geração. Então, assim, o Chris Mullin sempre foi um cara... Igual- Depois eu fui saber que ele era irlandês, né? Descendente de irlandês. Então eu falei, não tem nada a ver, como fugir disso, cara? Então, eu jogo desde moleque, sempre gostei, meu sonho é jogar basquete, mas aí eu não tive corpo suficiente para isso, tive físico para isso, mas eu gosto muito, assim. Já joguei mais, hoje eu mantenho semanalmente, que é a minha terapia, assim. Gosto muito. O que vocês esperam no futuro para a humanidade? Cara, que a gente possa começar a trocar o eu por nós, né? Eu acho que essa daí é a sacada, né? Que a gente pare de querer que os outros pensem que nem a gente. Porque isso aí que tá uma amálgama de toda a porcaria da sociedade. Né? Eu querer que você pense como eu, porque eu acho que eu tô mais certo que você. Né? A verdade absoluta que ninguém tem. A verdade absoluta não existe, né, cara? A verdade é um construto, né? Do fato da sua em ética, né? A verdade é um construto do fato, é a sua visão sobre o fato, ou seja, é a sua verdade. O outro tem a verdade dele, o outro tem a verdade dele. Por isso que a gente criou as leis, né? Para poder que todas essas verdades elas tenham um certo limite. Mas quando você troca o eu por nós, cara, você começa a pensar em comunidade, né? Eu vejo muitos discursos assim, você vai conquistar, você. Mas pode ser sua família, sua comunidade vai conquistar. Você não precisa mudar o mundo, sabe? Você mudando, sabe, teu bairro ali, né? Você podendo ajudar o teu vizinho. Acho que é isso, o que eu espero da humanidade é isso, assim, né? A gente acordar para essa bomba climática que a gente está criando, né? E troque o eu por nós. Assim. Acho que isso é a... Vamos lá, ter pensativa, vai dar. Eu Pensar assim, o que eu falo agora? Eu concordo que o caminho ideal é esse aí. Nem tenho muito o que dizer além disso, mas eu talvez seja um pouco pessimista, assim. Eu tenho um pouco de medo, assim, de para onde as coisas estão caminhando. Eu não sei o que vai ser do futuro, mas se for para fazer algo que possa remediar, o caminho é esse aí. É pensar coletivamente, é pensar no que realmente é fundamental, né, para a nossa existência, para a nossa harmonia, vivendo junto, trocar o eu por nós, é isso. Mas confesso que eu tenho um pouco de medo, não só da questão climática, mas também da questão toda aí, dessa discussão, inteligência artificial, o que vai acontecer com os empregos, o que vai acontecer e como que a atenção humana ela está mudando graças à internet, que está ficando cada vez menor, e isso é uma coisa que vai se retroalimentando. Para vender você tem que estar na internet, e a internet com uma atenção menor, então o seu vídeo tem que se converter em venda, que tem que se converter e aí isso está ficando cada vez mais uma bola de neve. Então eu confesso que eu sou um pouco pessimista. Tenho um pouco de medo do futuro, mas se for para sugerir alguma solução que talvez retarde uma catástrofe total, seria isso aí, né? Pensar coletivamente, tentar ter mais empatia, tentar focar mais no que nos torna iguais e não naquilo que nos torna diferentes, né? Respeitar a diferença do outro, independente de qual que é a diferença. O caminho é esse aí.
Mas eu sou meio pessimista, porque não é muito fácil de ver isso, assim, de forma geral, né? Mas começar a fazer isso na nossa rua, né? Eu era um cara que me incomodava. Eu moro bem no centro de Londrina, que tem venda, tipo, os camelô mesmo, tudo ali. Eu moro bem no centro, então aquela gritaria, eu comecei a me incomodar porque uma loja embaixo, o cara ficava ali, tipo, das 8 às 6, gritando, oferecendo as capinhas de celular, e eu ficava pensando, mas meu, em plena época da internet, como que o cara tá achando que vai ficar aí na calçada gritando, e blá, e eu tô aqui, e hoje eu mudei minha postura. Além de eu não me incomodar mais, eu passo lá e eu dou bom dia pra pessoa, eu prefiro fazer dessa forma, entendeu? E quando eu tô muito incomodado, eu não vou lá, não vou falar pro cara parar de falar, para de trabalhar porque você tá me incomodando. Isso não existe, né, cara? Não é eles que não têm empatia com os moradores de cima, é eu que preciso entender que eu sou uma exceção porque eu estou ali no outro horário, enfim, né? Então acho que é isso, em vez de focar no que está me incomodando, eu fui lá, vamos dar bom dia e fazer com que a pessoa perceba que eu sou um morador e, enfim, né? Não sei, acho que o caminho é esse, né? Bom, eu acho muito bacana uma parte que você puxou aí, eu mudo o termo que me define, deficiente, para singularidade. Eu troco esse termo. Porque deficiência por falta de alguma coisa. Então, eu prefiro, já querem me rotular, me rotulam como singular. Porque eu sou único, como todo mundo é único, todo mundo é singular. Eu quero saber se vocês têm alguma experiência com alguma pessoa singular, o que ela ensinou, o que ela aprendeu, e uma singularidade de cada um de vocês. Pode ser de comportamento, pode ser física, pode ser psicológica, pode ser emocional, pode ser vários, porque eu tenho vários. Eu sou gordinho, baixinho, manso, falo muito e vamos embora. Cara, assim, eu trabalho como médico, eu sou médico. Então, assim, eu vejo muitas singularidades, né, no meu trabalho. Todo dia eu levo um tapa na cara, assim, sabe? Todo dia eu levo um tapa na cara, assim. Por que eu estou reclamando tal coisa, assim, tem gente que tem muito mais dificuldade, está fazendo de uma maneira muito melhor que eu, mais feliz. Eu estou aqui praguejando porque um negocinho não deu certo. Então, assim, eu lembro que esses dias a gente teve uma treta com o dono de uma casa, que ele acabou vendo o nosso cachê. Cara, aquilo bufava, assim, eu falei, depois eu parei para pensar, falei assim, não, cara, eu tô brigando por causa de uma micharia, tô perdendo meu dia, minha calma, né? Depois, logo na sequência, atendi uma pessoa que tinha um câncer, veio lá para eu preencher o papel para conseguir pegar o remédio. Que antes ele tava na tua cara constantemente, assim, sabe, cara? Então, eu acho que eu aprendo muito com meus pacientes, assim. Aprendo empatia, aprendo resiliência, aprendo a ser mais humano, né? Então, assim, se você abrir o ouvido e criar um pouquinho de empatia com outra pessoa, tentar se colocar no lugar dela, você consegue resolver muita coisa, com muito pouca coisa, cara, muito pouco esforço, assim, sabe? Às vezes é um gesto, assim, né? Só um gesto, só precisa do... Senta aqui, eu vou resolver o seu problema. Só isso. Então, assim, a singularidade minha, cara, difícil. Mas todo mundo tem, né? Eu gosto muito de falar de mim, cara, mas... Todo mundo tem. Sei lá, cara, eu acho que eu sou muito intuitivo, assim, sabe? Até demais, assim. Eu confio muito na minha intuição, assim. Tem hora que ela funciona, tem hora que não funciona. Dá umas enganadas também, dá umas enganadas, né? Umas enganadas, mas eu escuto a minha voz interna, assim, sabe? Assim, vai por aqui que vai dar certo. Por quê, cara? Vai que vai. Acho que seria essa uma singularidade, assim. Não ter tantas, né? Bacana a intuição, gostei. Olha, eu nunca me esqueço de um dia que eu fui dar uma carona para um músico lá de Londrina, o Marquinhos Santos, que ele é deficiente visual. Mas, cara, era tipo assim, era longe.
E eu não conhecia a região da cidade que eu fui levar a carona, e eu tinha, sei lá, acho que 19, 20 anos, e fui dar uma carona para ele. E, cara, ele não me enxerga, mas ele me falou o caminho perfeito. E eu lembro bem que isso na época, assim, foi mas como assim, sabe? A pessoa não enxerga e fala, ó, ali na frente tem um sinaleiro, né? Não, desse jeito, sabe? Então, ó, no sinaleiro você vai pegar a direita, vai passar não sei quantos quebra-mola, daí ele ficava quieto no tempo, ó, mais pra frente, ó, tá chegando ali. Então, a pessoa me explicou, eu lembro que o que me chocou foi isso, ela me explicou como se, né, na minha visão, se eu estivesse me enxergando. Depois, ok, você sabe, né, que se a pessoa não enxerga, ela desenvolve muito mais os outros sentidos, por causa disso, né, que ela consegue ter muita orientação e tal. Limitação, singularidade minha, também tenho essa dificuldade de falar de mim mesmo, assim. Gente, mas vocês falam de você. Eu tenho várias dificuldades, eu acho, próprias, sei lá. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma necessidade de eu preciso fazer terapia para ser mais fácil de conviver comigo, né? Isso aí acho que todo mundo, precisamos, né? Acho que é todo mundo, terapia acho que todo mundo precisa. Sim, não sei, cara, eu também tenho essa relação com a minha intuição. Ela já fez eu quebrar a cara também, mas normalmente eu dou bastante voz a ela também. Mas tem um outro. Vai copiar. Eu tô pedindo a singularidade de cada um, o cara vai falar. Não sei, cara, eu acho que eu sou um pouco mais medroso com algumas coisas, não de relação, de trabalho, de coisa da música, mas, por exemplo, em cima do skate, assim, eu acho que eu sou muito mais medroso do que eu deveria ser. Mas por causa da bateria, porque eu sei que se eu me machucar, eu ferro com a vida de 9 pessoas aí, sei lá. Esse medo de cair eu não tenho, não, porque eu já caí tanto na vida, né? Esse medo eu só só aprendi a levantar, porque eu cair pra mim é normal. Então, às vezes eu até sei que eu não vai assim, não vai quebrar seu braço, vai continuar conseguindo tocar bateria, mas algo fala mais alto, assim, que eu não consigo, não vou, dali pra frente eu não vou, entendeu? Ó, pra encerrar, como eu sei que as pessoas têm um pouco mais timidez de perguntar algo para uma pessoa com deficiência, uma pessoa singular, é algo mais fácil para vocês perguntarem algo que vocês queiram saber sobre o meu universo, sobre a minha pessoa. Se vocês se sentirem vontade, podem perguntar. Não sei se vou responder certo, mas eu vou tentar. Tá. A tua condição é resultado de sequela de poliomielite? Não, ela é PC, paralisia cerebral. PC. Eu nasci de 6 meses e meio, eu vazei da minha mãe. Eu formei, vazei e fiquei 30 dias na incubadora. Na incubadora eu tive várias paradas cardiorrespiratórias, no qual afetou minha locomoção, né? O meu médico falou que eu tenho uma tetaparesia, isso é uma limitação nos 4 membros. Só que eu falo que sou torto do lado esquerdo. E o lado direito parece quase 100%, ele é quase 100%. O lado esquerdo já é mais bichado. Já. Então eu costumo brincar que eu sou um torto do lado esquerdo. Mas eu sou torto dos 4 lados. A verdade é essa. Sim. A minha pergunta é: o que você gostaria que as pessoas normais tivessem mais atenção em relação a quando for lidar com pessoas com certas singularidades? Eu acho que as pessoas, elas acho que não só comigo, mas com todas, a gente tem que entender que o outro não tem obrigação de conhecer a nossa realidade. Então eu não posso reclamar do mundo, eu não posso reclamar das outras pessoas, mas acredito que se as pessoas entenderem que as pessoas não são obrigadas, elas vão parar de julgar. E elas vão passar
a talvez querer conhecer. E a maneira de você talvez trazer a pessoa para o seu universo é com um sorriso. Porque você quebra a primeira barreira, que é a do medo. Quando a pessoa tem medo, ela não vai chegar perto, ela não vai querer, ou então ela vai até criticar, porque o medo faz isso. Agora, se você entender que ninguém é obrigado a te compreender, ninguém é obrigado a saber de sua realidade, mas você está disposto a conhecer a realidade de alguém, sorria para ela. O primeiro obstáculo já era, que é o do medo. Depois, com o tempo, ela vai passando a conhecer o seu universo. E uma outra coisa, a gente tem que entender que a realidade de cada um é muito diferente da sua. Então, as cobranças que o mundo faz para todo mundo, as pessoas que estão de singularidade, elas fazem o dobro. Porque elas, no primeiro momento, elas querem ser aceitas no mundo preconceituoso que é. Depois que elas compreenderem que, foda-se, não vão viver feliz do meu jeito, vão tentar fazer as coisas do meu jeito, a cobrança um pouco diminui, mas esse processo é muito individual e muito lento, talvez ele não aconteça, porque a limitação do conhecimento é muito maior para quem toma. Eu tive um privilégio de ter uma formação, uma casa cheia de gente, onde eu pude me desenvolver a partir da experiência dos outros e entrar nessa experiência. Mas a pessoa com singularidade, ela tem uma realidade um pouco restrita, muito por autoproteção, porque os pais não conhecem, tem medo de criar problema, porque sabe que tem medo, e muito por conta de como fazer. Os pais também não sabem como fazer isso e tem medo de fazer. Então, a tentativa e erro. Por isso que eu falo assim, não tem como a gente julgar quem está nos criticando, porque a família erra e acerta, ela aprende com a gente. Então a gente não tem exemplo. A pessoa singular, ela cresce muito mais sozinha, a partir da percepção que ela tem de 3 pilares, que é a família, o ambiente e o externo, ela se desenvolve sozinha, porque os pais não tem como eles terem os mesmos exemplos que ela quer, porque eles não passaram por aquilo que a pessoa singular passa. Acho que é isso. Então, assim, gente, com essa dupla que faz parte de um quinteto maravilhoso, todo diferente, eu estou aqui com o meu parceiro, Matheus Guimarães, e a gente vai encerrar nosso papo de hoje. Sigam o Simanca aqui. Simanca, a gente marca a sua vida com singularidade. Tamo junto. Valeu, galera!